2 Samuel, capítulo 21 e o verso 10. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor diz assim: E Rispa, filha de Ai, tomou um pano de saco e espalhou para si sobre a rocha, desde o início da colheita até que a água caiu sobre eles do céu. E não deixou que viesse sobre eles nem ave do céu de dia, e nem animais do campo à noite. E disseram a Davi o que Rispa, filha de Ai, a concubina de Saul, havia feito. E você pode sentar adorando o nome de Jesus. Redobre a sua atenção nessa noite. Reinava sobre Israel Davi. Para quem não sabe, Davi foi ungido 3 vezes. A primeira vez que Davi foi ungido foi na casa de seu pai Jessé, por intermédio do profeta Samuel. A primeira vez que o óleo foi derramado na sua cabeça, ele era apenas um menino. Aparentemente, aos olhos humanos, era impossível aquela unção. Porque aparentemente, aos olhos humanos, Davi não estava preparado ainda. Davi não estava capacitado. Davi não estava maduro o suficiente ainda. Mas o óleo foi derramado na sua cabeça. Porque antes de Samuel chegar na casa de Jessé, Deus já havia escolhido o menino para reinar. E o interessante é que quando ele recebe a unção, ele não senta na mesa da comunhão com os seus irmãos, mas ele se levanta e ele volta para o pasto apacentar as ovelhas malhadas de seu pai. Davi entendia que a unção que foi derramada na sua vida não tem prazo de validade. Uma hora derramada no tempo oportuno, a porta se abre. Não, eu vou repetir para você entender. Unção não tem prazo de validade. Uma hora derramada no tempo oportuno, no tempo de Deus, oh glória, o eu sou faz a porta se abrir. O eu sou leva, o eu sou traz, oh glória, o eu sou cura, o eu sou, oh aleluia. Davi entendia isso. No tempo certo, no tempo de Deus, as coisas irão acontecer. Enquanto as coisas não acontecem, eu permaneço apacentando as ovelhas. Eu permaneço cuidando das ovelhas. Tem alguém nesse culto aí nessa noite? Davi permanece cuidando das ovelhas de seu pai. Mas o tempo chega. E a primeira aparição desse menino dentro do palácio não é como rei, mas é como servo. Como assim, pregadora? Alguém vai citar o nome dele dentro do palácio. E alguém vai dizer: eu conheço um tocador. Toca que é uma beleza, canta que é uma maravilha, mas além de ele tocar bem, o Espírito do Senhor é na vida dele. Porque eu entendo que não basta pregar bem, não basta cantar bem, não, o Espírito do Senhor tem que estar na vida. É por isso que todas as vezes que ele tocava a sua harpa, o Espírito que atormentava Saul se retirava, porque além de ele tocar bem, o Senhor era com ele. Glória! Só que olhe para cá. O tempo de Deus chega na vida de Davi, e Davi assume a nação de Israel. Aos seus 30 anos de idade, Davi assume a cadeira, assume a posição. Só que olhe para mim. Quando ele assume a posição,
Logo ele vai passar por uma crise, por um deserto. Porque eu entendo que todas as vezes que eu assumo o lugar de alguém, esse lugar não vem somente com destaque, com holoforte. Não. Esse lugar também vem com problemas para mim resolver, oh glória. Esse lugar também vem com questões para ser colocadas em ordem, oh aleluia. Davi assume a liderança e logo em seguida uma crise surge. A fome predomina a terra, há uma seca terrível, aleluia, sobre a nação de Israel. Só que olhe para cá, Davi não é acomodado, Davi é o homem segundo o coração de Deus, e ele entende que a crise já se passou um ano, ele entende que a crise já se passou 2 anos, e quando a crise se dá ao 3º ano, Davi se põe em oração. Davi vai orar, Davi vai perguntar para o Senhor o que está acontecendo. Davi vai questionar a Deus por que da crise, por que da guerra, por que da tribulação. Olhe para mim nesta noite, porque eu vim cheia de Deus para profetizar, e eu repito a palavra que eu acabei de dizer: não normalize aquilo que não é normal na sua vida. Por quê? Porque Davi entende, essa crise não é normal, essa guerra não é normal. O que está acontecendo na vida do teu filho também não é normal. O que está acontecendo sobre o teu casamento também não é normal. Oh, aleluia. Não normalize aquilo que não é normal sobre a sua vida. Tem guerra que não faz parte do propósito que Deus estabeleceu. Levante e vai orar. Levante e vai orar. Levante e vai orar. Davi quer resposta. Eu sei que você vem para esse congresso em busca de resposta de Deus. Não normalize aquilo que não é normal. Davi vai orar. Davi vai conversar com Deus. E eu entendo que todo aquele que desce para o campo da oração não sai de lá sem resposta. Eu estou pregando por círculo de oração. Eu estou pregando para mulheres, aleluia, que pagam o preço na oração. Não, eu vim pregar para mulheres que não vieram 2 dias, não vão estar 2 dias aqui somente para aparecer na foto, não. Eu vim pregar para mulheres que vão passar 2 dias aqui dentro da igreja, mas no 3º já vão ter resposta de oração. Oh glória! Eu vim pregar para mulheres que veio com a certeza daquilo que vieram buscar aqui nesse congresso. Davi vai orar ao Senhor. Só que todas as vezes que eu decido orar a Deus, me questionando o porquê da guerra que eu estou enfrentando, eu tenho que estar preparada para ouvir não aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele quer falar. Segura forte a mão da pessoa e diga para ela: está preparada para o que Deus quer falar. Muitas das vezes não vai ser aquilo que você quer, mas é aquilo que Ele quer para a tua vida, oh glória. Ele é aquele, aleluia, oh glória, que aquieta o mar. Ele é aquele, aleluia, oh glória, que faz o leão jejuar. Ele é o eu sou, oh glória, e Ele está disponível a falar aqui neste lugar. Davi, tu quer ouvir? Fala, Deus. Então te segura aí, Davi. Sabe por que da crise? Sabe por que da seca? Sabe por que da falta de chuva? É porque uma aliança está quebrada. E eu entendo que Deus não abençoa ninguém com aliança quebrada. Eu entendo que porta não se abre quando estamos com aliança quebrada. Eu entendo que provisão não chega quando a aliança está quebrada.
Eu não entendo que, não, eu não consigo, aleluia, glória, compreender como Deus vai levar, como Deus vai fazer, se estamos com a aliança quebrada. Não. Há um chacoalhar de Deus para a vida de Davi. Como assim, pregadora? Davi sabe que ele não é o causador desta aliança quebrada, e tem situações que chegam na nossa vida para nós resolver, que não foram causadas por nós, mas já que nós estamos na linha de frente, nós levantamos e resolvemos. Eu vou repetir, nós levantamos e nós resolvemos. Oh, aleluia. Davi sabia que essa aliança a qual Deus está trazendo para ele não é o causador dessa aliança está quebrada. Quem é o causador dessa aliança quebrada, pregadora? Saul. Só que eu acabei de te dizer que nós assumimos lugares que não vem somente com holofote, com destaque, mas vem com problema para nós resolver. Vai largar? Vai abandonar? Vai dar para terceiros cuidar? Ou vai levantar e vai resolver? Oh glória! Oh aleluia! Vai impor outra? Vai mandar outra fazer? Ou você vai levantar e vai resolver? Eu estou cheia de Deus para liberar o que Deus me entregou. Oh aleluia! Oh glória! Oh aleluia! Davi não vai abrir mão daquilo que Deus está exigindo da sua parte. Eu vou repetir, Davi não vai abrir mão daquilo que Deus está exigindo da sua parte. Deus quer que Davi levanta e conserte. Davi quer, aleluia, glória, que Deus fique calado. Não, Davi pediu resposta para Deus. E Deus tem resposta a corações de pessoas aqui nessa noite. A aliança que Deus está falando é a aliança que foi feita com os gibeonitas. Sabe quem é que criou essa aliança com os gibeonitas? Josué, no seu capítulo 9. Josué vem vencendo guerra sobre guerra. Josué se levantou, porque depois que Deus tomou Moisés, o Senhor olhou para ele e disse: seja forte e corajoso, não temas. O Senhor havia liberado uma palavra sobre a vida de Josué. Que palavra é essa? Aonde colocarem a planta dos seus pés, eu darei para você como herança. É por isso que todas as terras em que Josué coloca o pé, Deus é com ele. A próxima terra a ser conquistada é a terra dos gibeonitas. Só que os gibeonitas são espertos. Eles percebem que Josué é homem de guerra. E além de ser homem de guerra, o Senhor era com ele, oh glória. Então eles sabem que é impossível paralisar Josué. É impossível deter Josué. Eles olham e dizem: vamos chegar, mas vamos chegar mascaradamente, disfarçadamente. Vamos colocar roupas envelhecidas, sapato surrado, vamos pegar vinho velho, vamos pegar pão embolorado e vamos até a presença de Josué, fazer aliança com ele. Assim ele não vem destruir a nossa cidade, ele não vem tomar posse daquilo que é nosso. Josué percebe os seus adversários vindo camufladamente. Josué é pego pelo coração, porque nós estamos vivendo numa geração que não fala mais com a mente, ela fala com o coração, é guiado pelas emoções dessa vida. Josué é pego pelo coração. Josué faz aliança de altar com o seu inimigo. Quando Josué percebe que a artimanha do inimigo é revelada em 3 dias, Josué diz assim: agora eu não posso mais matar vocês. Cuidado com quem você tem feito aliança. Josué diz assim: o que vocês fizeram? A aliança que eu acabei de fazer foi de vida e não é de morte. E Deus zela pela aliança feita no seu altar. Josué diz assim: agora eu não posso matar vocês. Já que não dá para matar vocês, dá para colocar vocês para trabalhar. Porque eu entendo, pastora, que a sentença que nós recebemos era de morte, mas Jesus desceu.
Ele disse: não vai morrer não, mas vai trabalhar. A sentença era de morte, mas ele olhou e disse assim: vai carregar lenha, oh glória, oh aleluia, vai carregar água, oh aleluia, vai trabalhar na obra do Senhor. Não, você não está aqui porque você é alguma coisa, você só está aqui porque a graça de Deus te deu uma oportunidade de você trabalhar para o reino do Senhor. Não vai morrer, mas vai viver. Eu vou repetir: não vai morrer, mas vai viver. Oh, glória, vai trabalhar na casa do Senhor. É por isso que nós olhamos para o contexto bíblico e nós se deparamos com os gibeonitas trabalhando na casa do Senhor, carregando água e rachando lenha. Porque Deus pega aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Vai trabalhar na casa do Senhor. Só que Saul agora está na frente da nação de Israel. Saul começa muito bem, mas perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E ele começa a quebrar com todas as alianças feitas no altar do Senhor. E uma delas é a aliança que foi feita com os gibeonitas. Além de ele mandar perseguir, ele manda matar os gibeonitas. Só que agora quem está no governo é Davi. E nós entendemos que para um governo ser bem sucedido, nós temos que obedecer à voz do Senhor. Eu vou repetir: nós entendemos que para um governo ser bem sucedido, nós temos que obedecer à voz do Senhor. Quer que a tua casa seja bem sucedida, obedeça à voz do Senhor. Quer que os seus filhos sejam obedientes, obedeça à voz do Senhor. Quer que a tua empresa seja bem sucedida, obedeça à voz do Senhor. Oh glória! Davi percebe que as coisas estão fora do controle. A crise, aleluia, predominou. A crise, aleluia, oh glória, se estabeleceu. A crise não passa, oh glória. A nação está desesperada e Deus vai dizer para ele: levanta e conserta, levanta e ajeita, levanta e põe a casa em ordem, porque Deus vai dar resposta para aquilo que você está pedindo. Levanta, Davi, ajeita. Pega na mão desse crente nessa noite e diga para ele: levanta e conserta o que Deus está mandando você consertar. Davi vai levantar e Davi vai consertar. Davi vai até os anciões dos gibeonitas. Davi chegando lá, pastora, ele olha e diz assim: o que vocês querem para que essa aliança seja consertada? Já começa mal. Como assim, pregadora? Porque Deus deu autonomia para Davi levantar e ele consertar. Ele já tinha que ter algo resolvido em mente. Mas Davi dá oportunidade para os gibeonitas falarem: o que vocês querem? Automaticamente Davi está dizendo: podem me pedir o que vocês quiserem. Eu quero que isso seja resolvido. Só que na cabeça de Davi, Davi talvez pensou: vão me pedir ouro, e ouro eu tenho para dar. Vão me pedir prata, e prata eu também tenho. Vão me pedir terrenos, isso eu consigo. Vão me pedir para que eu ore e Deus dê vida prolongada, isso eu posso fazer porque Deus é comigo. Mas de repente Davi ouve da boca dos gibeonitas: nós queremos 7 da casa de Saul. Não dê poder de escolha para quem não tem capacidade de escolher nada.
Eu vou repetir, não dê poder de escolha para quem não tem capacidade de escolher nada. Eu vou repetir a terceira vez, porque eu vim cheia de Deus para profetizar nesse primeiro dia. Não dê poder de escolha para quem não tem autonomia para escolher nada. Tem gente entrando dentro da tua casa, opinando, oh glória. Tem gente, aleluia, oh glória, entrando em áreas da tua vida, aleluia, que são restritas. Não deixe pessoas acessarem o que não é acessível, oh aleluia. Glória, não dê poder de escolha para quem não tem autonomia para escolher nada. O governo e o domínio Deus colocou na tua mão. Então lidera, governe essa casa. Não dê poder de escolha para quem não tem autonomia para escolher nada. Davi se desespera, porque Davi nunca pensou que eles iam pedir 7 da casa de Saul. 7 é o número da perfeição, mas aqui não tem nada de perfeito. Só que olhe para mim. Davi é rei. E a palavra do rei é uma? Vamos lá, crente, a palavra do rei é uma? Então isso me dá a entender que tem coisas que eu vou falar que não vai dar para voltar atrás. Porque a palavra do crente é sim, sim. Tem coisas que a gente vai falar, tem coisas que vai escorregar, que não dá para voltar mais atrás. Então cuide do que você fala. Cuide com o que você promete para terceiros e você não tem capacidade de cumprir. Davi não vai poder voltar atrás na sua palavra. Davi vai ter que dar ordem para entrar dentro da casa de Mical. Mical é filha de Saul. Mandar pegar os 5 meninos que ela tem lá. Davi vai ter que dar ordem para os soldados entrar também na casa de Rispa. Rispa é concubina de Saul. Uma mulher que não fazia parte daquela geração. Não fazia parte daquela nação, mas foi agraciada com 2 filhos. Os 7 meninos são levados de dentro da casa das suas mães. E olhe para cá, porque a sentença não é de prisão, a sentença é de morte. Porque eu entendo, pastora, que muitas das vezes tem pessoas que esperam a oportunidade de pôr em prática a vingança que carregam dentro do seu coração. Tem gente que diz que liberou perdão, mas ainda carrega uma raiz de amargura dentro de si. Tem gente, aleluia, que esqueceu, mas quando toca no assunto, fica enfurecido. Tem gente que é oportunista. Espera uma oportunidade na mesa para expor, para falar, para zombar, para criticar. Mas eu vim aqui cheia da autoridade de Deus para dizer: nessa casa não, sobre a vida dos filhos que estão dirigindo não, sobre o teu lar também não, em nome de Jesus. Os 7 são levados. Os 7 são enforcados. Não há uma reação de Mical. A Bíblia não mostra. Eu creio que Mical se esconde dentro do secreto, dentro do quarto. Porque não são todas que têm e consegue ter a atitude de Rispa. Como assim, pregadora? Rispa não se esconde. Rispa no momento não vai conseguir viver o luto. Mas Rispa se levanta. Rispa, aleluia, glória, rompe a barreira da dor.
posiciona. Rispa vai fazer como de costume, colocar o pano de silício sobre a sua cabeça, e ela vai romper a porta da sua casa. O que é um pano de silício, pregador? É o pano do luto, é o pano da tristeza, é o pano da dor, ó glória. É o pano, aleluia, ó glória, do sofrimento. Sabe por quê? Porque Rispa entende, eu não sou obrigada a carregar nada sozinha. E para onde Rispa vai, pregadora? Para o lugar de altar. O primeiro louvor que nós ouvimos aqui foi sobre altar. Traga tudo ao altar. Rispa vai para o altar. Está vivendo um luto, mas está no altar. Está chorando, mas está no altar. Perdeu tudo, mas está no altar. Está sofrendo, mas está indo para o altar. Está enfrentando luto, mas ela se posiciona ao lugar do altar. Com um pano de silício sobre a sua cabeça, ela rompe a porta da sua casa. Enquanto ela caminha para o lugar do altar, a população percebe, porque o lenço é uma identificação daquilo que aquela mulher está passando. O problema é que a gente tem vindo ao lugar do altar, mas mascaradamente. Eu vou repetir, estamos vindo ao lugar do altar mascaradamente, oh glória, oh aleluia. Eu entendo que aquela mulher de 2 Reis, capítulo 4, aleluia, glória, fez quando ela recebeu o seu filho com uma forte dor de cabeça. Eu entendo, aleluia, que tudo que era possível ela fez, porque ela pôs sobre o seu joelho, e ali ela começa uma oração fervorosa. Mas a Bíblia nos diz que o menino morre, aleluia, sobre os seus joelhos. E quando ela percebe que ela não vai dar mais conta daquilo que está acontecendo, ela leva para o andar de cima, oh glória. Ela leva para quem consegue solucionar, para quem consegue resolver, oh glória. Ei, minha irmã, eu estou cheia de Deus para profetizar na tua vida. Você já fez tudo o que era possível, agora entrega para Ele, agora larga na mão dEle, porque o eu sou não vai desamparar você. Tem alguém para receber essa palavra nessa noite? Ela vai para o lugar de altar, e eu já estou encerrando. Chegando no lugar do altar. Por que lugar do altar? Porque aonde foram mortos os meninos, havia ali um lugar de altar. Chegando no lugar de altar, pastora, a Bíblia nos diz que ela forra a rocha. Ela basicamente tira o pano da tristeza, o pano do luto, o pano da dor, e põe sobre o altar. Porque quando nós viemos ao lugar do altar, a gente não pode levar as nossas dores de volta para nossa casa. Eu vou repetir. Quando a gente chega ao lugar do altar, a gente não pode levar embora as nossas dores de volta para casa. Deixa eu liberar uma palavra para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. Põe tudo sobre o altar. Eu vou repetir. Coloca tudo sobre o altar. Põe no altar. O altar tem resposta para a tua casa. O altar tem resposta para a tua. Você não é obrigado a levar nada para casa. Coloca no altar. Entrega no altar. Ela forra
entende que Ele mesmo disse que Ele era a rocha. E a porta do inferno não prevalecerá contra essas 4 paredes aqui. Contra a igreja somos eu e você. Então eu vou declarar que a porta do inferno não vai prevalecer contra a tua vida e nem contra a tua casa. Oh, por quê? Porque diz a palavra que operando o Senhor, quem em pé, orabaia somando quer, ninguém pode impedir. Pois sobre o altar ela forra o altar. Aí ela começa o quê? Tirar os meninos da forca e colocar no altar. Ela tira os meninos que estavam pendurados e põe sobre a rocha. Ah, se nós colocasse tudo que se morreu sobre a rocha. Eu me lembro que os rumores que chegavam no ouvido da minha mãe era: para Sueli é cadeia ou morte. Para quem não sabe, eu saí de casa com 13 anos de idade. Caí no tráfico de drogas. Vivi 5 anos no tráfico. Voltei para a casa da minha mãe com 17 anos e meio, com aquela menina nos meus braços que é minha filha. Perdi 5 anos de uma vida escravizada. Todas as vezes que o diabo vinha para tirar a minha vida, eu via a mão do Senhor me dando livramento. Quando eu voltei, eu disse: agora eu vou sentar, vou congregar, pois Deus está me dando mais uma oportunidade de vida. Eu sabia tudo que eu já recebi da parte de Deus em palavras. Coisas que ainda não haviam acontecido. Quando eu voltei, eu disse: agora não vão acontecer mesmo. Imagina uma menina que nem eu, que cresceu dentro da igreja. Porque alguém pode me perguntar: por que, irmã Sueli, que tu foi viver essa vida aos 13 anos de idade? Porque aos 10 anos de idade, o meu pai caiu no crack e foi morar na rua. A minha casa perdeu a estrutura. Minha mãe estava sobre o altar em desespero, com um lenço sobre o altar e com os filhos sobre a rocha. Enquanto muitos diziam: se fosse a senhora fazia plano funerário, porque para Sueli não tem jeito. A minha mãe ouvia da parte de Deus para a minha vida: para Sueli é países, nações, estados. Deus vai levar a minha filha. Deus vai usar a minha filha. Eu vejo a minha filha entrando dentro de um avião e atravessando o oceano. Um dia eu olhei para minha mãe e disse: a senhora está sonhando alto demais. De repente eu ouço uma ligação dizendo: tu tem passaporte? Eu disse: não. Então prepara ele, porque você vai atravessar o oceano, porque eu vou te levar para a Europa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Oh glória, quando a gente coloca sobre o altar aquilo que se morreu, o altar traz vida para aquele que acha que não tem esperança. Tem alguém nesse culto para adorar a Jesus? Eu estou indo pela 2ª vez para a Europa. E final do ano eu estou indo para a África do Sul. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir.
Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há de escapar das minhas mãos. Operando o Senhor. Oh, Rispa, aquieta o teu coração, porque operando o Senhor, quem em pé, aranha, saia. Traz para o altar. Entrega no altar. Ela põe sobre o altar os 7 meninos. E ali ela vai viver uma guerra intensa, porque não é só trazer, não é só colocar, é permanecer. Pega na mão desse crente e diga: fica. Traga, mas fica. Apresenta, mas fica. Fica na ponta do altar, não abre mão não. Não desanima não, não recua não, fica na ponta do altar se for necessário, o tempo que for. Oh glória, fica ali. Quem lembra de Joquebede, a Bíblia nos diz que ela conseguiu guardar o menino por 3. Quando ela não consegue mais, o que ela faz? Mete uma arca, pincha o cesto, põe o menino dentro e larga às margens do rio. Faz a tua parte que Deus faz a parte dele. Eu vou repetir, faça a tua parte que Deus faz a parte dele. Rispa está sobre o altar, com cadáveres em cima da rocha. A Bíblia nos diz que as aves de rapina vinham para tragar a carne dos meninos. Mas Rispa, aleluia, mediante aquela guerra, oh glória, aprendeu a utilizar uma das ferramentas que é mais poderosa no nosso meio, do círculo de oração. E qual é, pregadora? O lenço. Oh glória, eu me lembro quando era pequenininha e a minha avó dizia: pegou tudo, pegou bolsa, pegou Bíblia, peguei, vó, e o lenço? O lenço eu me esqueci, então volta lá para pegar o lenço, porque eu não vou para o culto sem lenço. Oh glória, oh aleluia. Por quê? Porque tem guerras que nós vivemos, aleluia, e vencemos com o lenço na mão. Tem lágrimas que correm no nosso rosto, oh glória, guerra é tribulação, mas Deus deu um lenço para você enxugar essas lágrimas. Há um lenço sobre as tuas mãos. Todas as vezes que as aves vinham, ela, ó, aqui não. Nos meus filhos, não, mas morreu, não me importa. O que é meu, o diabo não vai levar. O que é meu, o diabo não vai tocar. Não abre mão daquilo que é teu, mulher. Não abre mão daquilo que é teu, mulher. Eu vou repetir, não abre mão daquilo que é teu. Deus deu um lenço para você chorar. Deus deu um lenço para você enxugar as suas lágrimas. Vai ter resposta vindo do altar para quem decidiu. Oh, glória! Eu termino agora. Você já imaginou que com isso aqui a gente já vencemos muita guerra? Para muitos isso aqui é inútil, mas para quem entende, isso aqui é uma ferramenta poderosa. As aves vinham e ela, ó. Sabe qual é o significado do nome desta mulher, Rispa? Carvão ou pedra quente? O nome diz tudo a respeito de quem ela. Você é quente. Eu vou repetir. Você é quente. Você é quente. Eu vou repetir, você é quente.
Oh, aleluia! Carvão ou pedra quente? Se é carvão, toca fogo, aleluia, que dá certo. Porque pregadora, porque eu entendo aquilo que a palavra diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará enquanto tiver uma rispa sobre ele. Enquanto tiver uma rispa sobre, eu vou repetir, enquanto tiver uma rispa à ponta do altar, o altar ainda fumega, o altar ainda pega fogo. Oh! Quente, quente, eu vou repetir, quente. Termina aqui. Sabe quanto tempo essa mulher fica na ponta do altar, à beira do altar? Com 7 filhos, 2 era dela, mas eu não creio que ela agarrou somente os 2 e deixou os 5 lá. Porque nós somos igreja, igreja é um corpo só. Então a causa da pastora também é minha causa. Eu entendo que quando ela não tiver força para guerrear, eu guerreio por ela. Sabe quanto tempo ela ficou ali? Os historiadores dizem que por 6 meses aquela mulher permaneceu ali. E a pergunta que não quer calar aqui nessa noite é: quem sustentou ela nesses 6 meses de provação? Quem foi o recurso para ela nesses 6 meses de provação? Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, porque eu estou contigo. Oh glória! Deus tem sido sustento de gente que está vivendo guerras intensas sobre a sua vida. Você está na prova, mas Deus não te deixou desamparada. Você está guerreando, mas Deus não te deixou desamparada. Está com filhos sobre